Olá! A série Entrevistas da SPEC conta hoje com a presença da professora Anete Curti Ferraz. Graduada em odontologia, Anete possui mestrado e doutorado na área de fisiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua como docente no setor de ciências biológicas desde 1986, no Departamento de Fisiologia. Nos últimos anos, seu laboratório tem realizado diversas pesquisas relacionadas aos benefícios do óleo de peixe para a saúde humana. É sobre esse e outros temas que conversaremos com ela na tarde de hoje. Boa tarde, professora. Boa tarde, João. Para começar, a gente queria saber um pouco da sua trajetória acadêmica. Como surgiu o interesse pela fisiologia depois da graduação em odontologia? Bem, quando eu fazia o curso de odontologia, eu me apaixonei pela disciplina de fisiologia. E já nessa época eu pensei, um dia vou ser professora de fisiologia. Ao me formar, eu fui convidada pelo Departamento de Fisiologia para fazer um estágio e após 6 meses de estágio fui incentivada a fazer mestrado em Fisiologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde posteriormente também fiz o meu doutorado. E a docência então sempre já estava nos seus planos, assim, desde o começo ou não? Sempre fez parte dos meus planos. Eu acredito que eu nasci para ser professora e sempre tive também o incentivo dos meus antigos professores de fisiologia, né, para que eu seguisse essa carreira. E como foi a sua chegada aqui na Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Fisiologia? Como é que era a realidade naquela época? Como era a diferença em relação a hoje? Uma diferença, vamos dizer assim, extremamente grande. Era completamente diferente da estrutura que nós temos hoje. Na época, então, o grau de mestre era algo extremamente valorizado. E toda a estrutura de docência, toda a estrutura acadêmica, aliás, estava voltada para a docência, com poucos incentivos e financiamentos para pesquisa. Então, foi preciso, da parte do Departamento de Fisiologia, um investimento bastante grande, uma programação, um esforço grande, no sentido da especialização e preparação dos docentes do departamento para transformar a realidade e transformá-la no que nós temos hoje. E qual é a história, professora, da sua chegada no laboratório de neurofisiologia onde a senhora atua hoje? Como foi esse começo nas pesquisas, que a gente vai conversar daqui a pouco também? Como é que funcionou isso aí? Quando eu cheguei ao departamento, eu fui recebida por 2 professores da fisiologia, a professora Tereza, o professor Romeu, e 2 professores da farmacologia, a professora Roseli e o professor Avelino. Eles haviam recentemente montado um laboratório de fisiologia e farmacologia do sistema nervoso central. Então, eu fui incorporada a esse grupo e ajudei a consolidar esse laboratório. Com o passar do tempo, o laboratório foi crescendo muito com a chegada de novos professores e se chegou à conclusão, então, que os departamentos iriam individualizar os seus laboratórios. Então, mais ou menos por volta de 2005, surge o laboratório de neurofisiologia, com a minha coordenação, sob a minha coordenação, tendo em vista que o professor Romeu e a professora Tereza estavam já aposentados. Em relação às dificuldades, eu posso te dizer que as dificuldades eram imensas. Nós não tínhamos verba para investir em equipamentos, mesmo reagentes era uma dificuldade e muitas vezes eu precisei lançar mão de recursos próprios para manter o laboratório. Além disso, acho que outra coisa importante que eu devo mencionar aqui é que as parcerias com laboratórios maiores e consolidados, eles ajudaram muito na sobrevivência do nosso laboratório. E o mais importante de tudo isso, eu acredito, é nunca ter desistido, sempre ter ido adiante. E isso foi fortalecendo de uma tal maneira que hoje nós temos o reconhecimento da comunidade científica e a gratidão dos alunos que passaram, que fizeram a sua iniciação científica pelo laboratório. Então, eu acho que o que eu posso deixar aqui é nunca desista, apesar das dificuldades. Essa é a mensagem. Ah, com certeza. E
tanto as dificuldades, professora, que a senhora teve a oportunidade também de trabalhar com óleo de peixe, né, professora? Acredito que com vários desafios, com várias dúvidas. Como é que surgiu essa ideia de trabalhar com óleo de peixe? Na verdade, quando surgiu, então, o laboratório de neurofisiologia, logo após, então, o retorno do meu doutorado, um colega do departamento já trabalhava com óleo de peixe numa outra linha, mas isso me incentivou a que eu investigasse no sistema nervoso central. Fiz essa investigação e me apaixonei pelos resultados e desde então nunca mais deixei de pesquisar o óleo de peixe. E a senhora tem o trabalho em duas frentes, né? Com a parte de depressão e também com a parte de Parkinson, né? A respeito da depressão, primeiramente, como é que foi que desenvolveram esse trabalho? Quais foram os desafios? Quais foram a linha da pesquisa? A senhora pode contar um pouco para a gente? Claro, com o maior prazer. Realmente nós começamos com essa frente do óleo de peixe em modelos animais, investigando os seus efeitos, o efeito do óleo de peixe sobre a memória e sobre a depressão, né? Isso em ratos. E nós fomos obtendo resultados extremamente promissores. Nessa época, então, eu fui procurada por uma neuropsicóloga que trabalhava na Associação de Portadores de Parkinsonismo do Paraná, e ela queria trabalhar com Parkinson. E interessante que eu também trabalhava numa outra linha com doença de Parkinson já, mas com estrógeno, eu sempre vendo o efeito neuroprotetor, no caso do hormônio, estrógeno, e ela queria trabalhar com depressão com doença de Parkinson, mas também com depressão, com pacientes que, tendo a patologia de doença de Parkinson, também tivessem a comorbidade de depressão. E aí eu relatei, olha, nós temos alguns resultados muito interessantes do óleo de peixe com depressão, e nós resolvemos, então, investigar, fazer uma suplementação de 3 meses nesses pacientes, e após 3 meses os resultados foram fantásticos. Nós tivemos um robusto efeito antidepressivo do óleo de peixe. Então aí é que começou essa linha do óleo de peixe e a doença de Parkinson com depressão, e posteriormente comecei a também estudar o efeito neuroprotetor do óleo de peixe, agora em modelos animais de doença de Parkinson. Então, professora, como a gente estava conversando numa outra oportunidade, a senhora também teve um trabalho com fetos, né, com o consumo de óleo de peixe por mães que prevenia depressão posteriormente. A senhora podia contar um pouco desse trabalho para a gente? Eu posso contar, inclusive, que existe na literatura controvérsias. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela preconizava o uso de suplementação mesmo de ômega 3 em mulheres grávidas. Depois ela já passou a não preconizar em função do medo da contaminação dos peixes com metais pesados. E agora, mais recentemente, voltou a preconizar o uso dessa suplementação, tendo em vista realmente o benefício enorme que advém dessa suplementação. Então, no nosso laboratório, nós trabalhamos exclusivamente, né, com ratos, com suplementação durante essa fase de gestação e lactação, uma fase extremamente importante para a formação do sistema nervoso central. E o que nós notamos é que os filhotes, que obviamente estão recebendo através da placenta e do leite essa suplementação, porque são as mães suplementadas, aos 21 dias após o desmame, portanto, eles ficam até os 90 dias, que é a fase adulta, sem receber posterior suplementação, apenas com a ração normal. E o que nós observamos aos 90 dias é que eles apresentam um efeito antidepressivo extremamente forte, robusto. Então, isso mostra como é possível, como essa fase é importante, né, para a prevenção de psicopatologias, a resiliência que isso causa. E eu acho isso extremamente importante, esse conhecimento por parte da população e o uso de suplementação
com cápsulas de óleo de peixe ou comer pelo menos 3 filés de peixe pela semana para a proteção e também para a cognição. Alguns trabalhos mostram cognição aumentada dos filhotes, no caso filhotes, porque nós trabalhamos com ratos. Né? Uhum. Um outro trabalho de destaque que teve recentemente no laboratório foi em relação à função hepática também, que contribuiria que haveria uma melhoria com o consumo de óleo de peixe, tanto que teve uma gravação de um vídeo de repercussão internacional. A senhora podia contar um pouco para a gente dessa história? Posso, essa é uma história interessante, porque na verdade foge da linha do nosso laboratório. Durante anos nós estamos estudando os efeitos do óleo de peixe sobre depressão e doença de Parkinson, né? Portanto, nada a ver com doenças hepáticas, mas surgiu uma associação com um laboratório de hepatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E então nós resolvemos estudar diante de um quadro crônico de deficiência hepática que leva a uma que nós chamamos de encefalopatia hepática, né, de origem hepática, porque toxinas chegam ao sistema nervoso central e vão fazer a degradação. Nós temos vários sintomas, como, por exemplo, um déficit enorme, um déficit cognitivo, de memória. Então, nós resolvemos estudar se o óleo de peixe teria algum papel neuroprotetor nesse sentido, e a resposta foi sim, existe esse papel protetor. E nós publicamos na revista Central Nervous Systems and Neurological Disorders, Drug Targets, este ano, este trabalho, e o editor-chefe dessa revista selecionou esse trabalho para que nós fizéssemos, então, divulgação através de um vídeo que vai ficar na página da revista e também em redes sociais. Tá certo. E, professora, com tantos desafios, com tantas conquistas, quais são os seus projetos para o futuro, tanto pessoais quanto profissionais no laboratório, no ensino, na pesquisa? Bom, conforme nós temos assim avanços nas pesquisas de doença de Parkinson e também de depressão, o nosso desafio com a linha do óleo de peixe é consolidar o conhecimento, o mecanismo de ação do óleo de peixe, e que eu acho mais importante vamos dizer assim, a estreita correlação com a clínica, ou seja, os aspectos translacionais dessa pesquisa, porque nós sabemos hoje que a nossa dieta não está adequada em relação à quantidade de ácidos graxos poliinsaturados, tanto da família ômega 3 e ômega 6, essa relação não está adequada. Então, o que eu considero de mais importante é que a população tenha esse conhecimento e que saiba que, através de uma alimentação correta, nós podemos prevenir neuropatologias. Então, eu acredito que esse seja o desafio mais importante daqui para frente no nosso laboratório. Certo. Nós falamos no começo da entrevista que a senhora estava comentando que o seu desejo de ser professora já vinha desde a faculdade, né? A senhora pode dizer que é realizada profissionalmente? Interessante essa pergunta. Eu diria que ser professor e pesquisador num país como o Brasil é realmente muito difícil, mas a persistência nos trabalhos traz uma realização muito grande, e principalmente a obtenção, no sucesso, no tipo de resultados que nós obtivemos, isso me causa um orgulho muito grande. Então eu posso responder, sim, me sinto realizada. Bom, para terminar, não podemos deixar de fazer essa pergunta, né, professora? E o seu consumo de óleo de peixe? A senhora também coloca óleo de peixe na sua dieta depois de tantas comprovações científicas?
Em relação à ingesta de peixe, especificamente, eu vou dizer que eu não consigo comer 3 filés de peixe na semana, mas eu faço suplementação com cápsulas de óleo de peixe, tomando 2 cápsulas ao dia. E não é depressiva, não tem problema nenhum, tá super Acredito tranquilo. que não. Então tá certo, professora. Nós da SPEC agradecemos imensamente sua presença, sua disponibilidade para contar um pouco mais da sua história aqui, que foi muito interessante, foi muito divertido também para a gente conversar com a senhora nos deixa muito à vontade para conversar, isso também é muito legal, muito obrigado, e que a gente tenha oportunidade de conversar mais vezes, de ter mais novidades sobre o seu trabalho, de poder divulgar mais aqui também. Muito obrigada e realmente assim, eu agradeço muito a oportunidade de estar divulgando os nossos trabalhos, que como eu falei, é importante passar para a comunidade. Então, a primeira comunidade do setor de ciências biológicas, posteriormente para a população, de uma forma geral. Tá certo, muito obrigada. Professora, muito obrigado. Nós te agradecemos. A entrevista de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.